Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconstrução, o podcast oficial da MC Bauchemy. Mais uma iniciativa aqui da MC para levar conhecimento e informação aí para vocês. Aqui nesse podcast a gente fala de forma descontraída, né, sobre temas da construção e da engenharia. Meu nome é Fábio Foz, eu sou Head de Marketing aqui da MC. Hoje eu estou com o José Roberto, diretor de negócios aqui da MC também. Tudo bem, Zé? Tudo, Fabião. Voltando, né? Voltando. Você não deixou eu vir nas últimas, mas hoje você me convidou. Estou feliz de estar aqui novamente. Muito bom. Hoje a mesa tá pesada aqui, né? Só gente fera. Antes, né, de falar e apresentar um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje, os convidados, né? Para quem ainda não conhece o podcast Desconstrução, vocês podem estar indo no canal da MC Bauchemy no YouTube. Lá vai ter vários episódios. A gente já está na 4ª temporada, né, do nosso podcast, sempre levando aí temas relevantes e interessantes para o público. Então dá uma olhada lá no canal do YouTube da MC, vai ter todos os episódios gravados. Como eu falei, hoje, né, a gente está aqui numa mesa pesada. A gente vai falar sobre um tema que é um tema super relevante e interessante, acho que para todos aqui, que é o ensino da engenharia no Brasil. E para falar sobre isso, a gente convidou aqui duas pessoas que vivem isso no dia a dia, né? Então, de antemão, já agradeço e já apresento nossos convidados. Eu estou aqui com o currículo deles, mas eu estou até com medo de ler também aqui, Zé, porque... né, o nome deles aqui as pessoas não conhecem nem exatamente tanto por esses nomes, mas eu vou apresentar aqui Dyer, seja muito bem-vindo. Então, César Henrique Dyer. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Uma empresa que a gente admira muito, com grandes profissionais, parceira de longa data. Então, para nós é uma grande satisfação. Muito bom. Dyer, muito obrigado, né, por ter aceito o convite. E aqui... Vou já abreviar. César De Luca. Tudo bem, De Luca? Muito obrigado por ter aceito o convite. Tudo jóia, Fábio. Muito obrigado pelo convite. E pra gente é uma alegria muito grande estar aqui batendo esse papo com vocês. E tenho certeza que isso é legal. Muito bom. Bom, para quem, né, muitos com certeza já conhecem, né, o Dyer e o De Luca, né, eles são aí, fundadores também do IDD. Então, eles vivem, né, o ensino da engenharia aí no dia a dia. E como eu falei, é um tema super relevante. E acho que para começar nosso bate-papo aqui, né, Dyer, já entrando, né, no nosso tema, né, como que surgiu o IDD, né? Então, assim, como que surgiu e por que surgiu o IDD? Eu acho que com certeza vocês encontraram alguma lacuna, né, de ensino e vocês buscaram desenvolver o IDD para cumprir algo nessa lacuna, né? Então, como surgiu o IDD e por que surgiu o IDD? Perfeito. Bom, a história é um pouco longa, mas tanto eu quanto o professor De Luca somos filhos de professores, De Luca até neto de professores, né, e de engenheiros. E eu fui criado basicamente dentro de uma universidade, né, de um laboratório de uma universidade, com um pai que era visionário. Né? E ele era muito revoltado com o ensino de engenharia. Ele chegou a ser coordenador do curso, foi assessor de obras do reitor lá da PUC. Né? E eu fui vivendo com ele. Embora eu tivesse estudado primeiro num curso técnico no Cefet, na UTFPR, atual UTFPR, e que ele foi quem implementou os laboratórios lá na UTFPR, quando começou o curso técnico. Depois ele saiu de lá por uma proposta que a PUC fez para ele. E ele era revoltado, né? E eu, de certa forma, quando eu comecei a fazer o curso de engenharia civil, eu também comecei a achar um pouco estranho, né? Porque o curso técnico ele era muito prático, e quando eu fui fazer o curso de engenharia civil era o contrário, era o oposto, ele era muito teórico. E eu levei alguns anos para entender que o curso de engenharia ele te dava a fundamentação teórica para você poder entender a prática e aprimorar aquilo. Mas é a base, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, a engenharia em si, ela é como se fosse a fundação de uma edificação, tá certo? Então, o que é a fundação de uma edificação? Você pode ter tudo de melhor para cima. Se você não tiver uma base sólida, você não para em pé. E a engenharia é a mesma coisa. Então, você tem que ter esses fundamentos. E eu comecei a ver que, de certa forma, a hora que você se formava, e eu falava isso depois para os meus alunos quando me tornei professor, que você sai muito cru para o mercado. Né? E as opções que você tem, né, ou naquela época, quando a gente fundou o IDD, que você tinha, eram muito voltadas para uma formação científica, ou seja, um mestrado ou um doutorado, que também não te traz a prática do dia a dia daquilo que você precisa.
né? E meu pai também batia muito nessa tecla, né? E ele chegou até a fundar uma época lá uma residência técnica. Só que o único erro deles lá, na época, eles reuniram um monte de professores e tal, que eram profissionais atuantes no mercado, é que eles não tinham o MEC. E aí eles caíram em certo descrédito. Embora o pessoal adorasse, a formação era muito boa, e aí eu tive um aprendizado com ele muito grande nesse sentido também, tá? Quando eu estava professor na PUC, eu comecei a dar aula com 26 anos de idade. No segundo ano que eu estava dando aula, um dia eu chego e recebo um comunicado que eu tinha que dar aula na pós-graduação. E eu nem sabia que eu estava como docente da pós-graduação. Aí eu perguntei, mas o que eu tenho que dar, né? Que matéria que eu tenho que dar? Não, você tem que chegar lá e dar uma aula sobre concreto. Eu falei, sim, mas o que vocês querem que fale? Pós-graduação é diferente, eu tô crua, né? Acabei de começar como professor. Não, fala o que você entende aí, tal, que você já dá na graduação. Eu falei, tem coisa errada. E dei uma aula, dei o meu melhor, preparei a aula da noite pro dia e tal, e pau. E os alunos vieram falar que a minha aula tinha sido muito boa e tal, mas que eles estavam insatisfeitos com o curso. E eu comecei a olhar aquilo e falei, bom, tem alguns gaps aqui no negócio de pós-graduação e tal. Mas tudo bem. Eu saí da PUC e fui dar aula na Tuiuti. Aí, quando eu estou na Tuiuti, entrei na Universidade Tuiuti do Paraná, né, eu vou frequentar o congresso do Ibracon. Chego no congresso do Ibracon, um ex-aluno meu, Thiago Meyer, né, tá lá e tal, e me apresenta o professor De Luca. Né? E o professor De Luca era professor, e nós éramos conterrâneos na Universidade Federal do Paraná. Então, o Thiago que é responsável por pelo início. É o Thiago. É o Thiago. Né? E ele me apresenta o De Luca, que já era professor na Universidade Tuiuti do Paraná, e a gente não se conhecia. Embora tenhamos estudado mais ou menos na mesma época na Universidade Federal, a gente não se cruzou e não se conhecia. Aí ele me apresenta numa noite e tal, e o De Luca, pô, você é o famoso Dair, acabou de entrar na Tuiuti, o coordenador me chamou para montar uma pós de patologia, como você também é meio da área e tal, vamos montar essa pós? Eu falei, cara, daí eu lembrei. Você nem conhecia o cara já faz uma proposta dessa, assim. Aí eu lembrei do histórico, né? E eu tinha um negócio que era o seguinte, por exemplo, na área de patologia, você não tinha nada na graduação. Muito pouco. Eu tive um pouquinho com o professor José Marques, que ele tratava lá um bimestre, vamos dizer, um meio bimestre, né? E era isso. Né? E depois, quando você se formava, você tinha que fazer curso. Então, eu vinha muito para São Paulo, às vezes em alguns cursos da BCP, então fiz curso com o Carmona, com o Paulo Helene, com o Enio, né? E era difícil, né? Aí o De Luca chamou, eu falei, cara, se for para fazer o que a gente faz lá, que eu vi que estão fazendo, não quero, falei para ele. Ou a gente vai fazer a melhor pós que existe, ou tô fora, né? Aí o De Luca olhou para mim e falou, esse cara é louco, mas você consegue? Eu falei, consigo. Eu falei, nós temos que chamar o Carmona, o Paulo Helene, e fizemos uma relação de pessoas e falei, cara, e além do que, engenharia civil não é só construção de prédio, cara. Tem obras de infraestrutura, a gente precisa abordar, ninguém aborda isso. Vamos pegar o time top do mercado e vamos montar a melhor pós. Aí só que eu sou aquele esquema do Shinjiro, japonês, né? Vamos passar um ano planejando, De Luca e tal. De Luca já mais italianão. Não. Ano que vem vamos lançar agora. Vamos lançar já e ano que vem. Eu falei, você tá louco, cara. Aí sentávamos, conversávamos por telefone, íamos um na casa do outro, montando planilha, como é que ia ser o curso, e convite para professor, isso e aquilo e tal, e organizamos. E a pós saiu muito bem, com 30 e poucos alunos. A Universidade de Tuiuti do Paraná não era uma universidade que tinha muita reputação, ainda porque o curso de engenharia era novo. Sim. Era recente, né, em relação aos demais. E aí começamos bem, né? Começamos bem. No ano seguinte, para vocês terem uma ideia, a universidade não tinha sala para o número de alunos, que era em torno de 60 alunos. Muitos vindo de Santa Catarina, presencial. Né? E aí tivemos que alugar uma sala business de hotel. E a gente começou a crescer, o negócio foi indo bem. E a universidade começou a olhar para a gente, olha, a gente precisa expandir isso. Precisamos ir para São Paulo, o pessoal de São Paulo já está pedindo e tal. Eles olharam para a gente, não, aquela visão mais acadêmica, não. Tá Vocês bom, estão loucos, assim, não, tá bom. E então não tem negócio. Daí a gente, então não tem negócio. De Luca olhou para mim e falou, cara, então acabou tudo. Eu falei, não, como acabou? Acabou nada. Acabou de começar um novo negócio. Então vamos abrir o nosso negócio para não depender da universidade. Daí ele olhou e falou, cara, vamos fazer isso? Vamos. Como é que vai se chamar isso aí? Ele olhava para mim e falava assim, tem que ter 3 letras. Por quê, De Luca? Não, é fácil do pessoal decorar. Né? Gol. Já o marketing ali. Olha. Coca, 4 letras. Eu falei, o que vai ser, né? Eu falei, então vai ser IDD. Daí ele olhou para mim, IDD? Instituto, daí eu falei assim, vai ser Instituto de Educação Tecnológica De Luca Dair. Ainda vou dar o nome
dele primeiro, pra não ter briga, entendeu? Para convencer o cara, eu já vou falar, vamos pro De Luca Dyer, né? E ali a gente começou. E é interessante porque, cara, eu me lembrei muito da história do Steve Jobs. Porque eu lembrei do que o meu pai fez, o que a gente estava começando a fazer, e eu precisava ter uma universidade para certificar. Então a gente ficava dias, eu passei 1 ano com o De Luca, todo dia a gente ia na casa dele, no escritório que ficava na casa dele, ligando para a universidade para ver quem poderia nos certificar. Porque naquela época era permitido que uma universidade te certificasse, até encontrar uma universidade. Então foi assim que começou. Encontramos, era uma universidade pequena, uma faculdade, na verdade, na área de tecnologia, não tinha nada a ver com engenharia. Né, o cara nos acampou dentro da universidade lá, era eu, De Luca e a Analia, que é a nossa secretária, que está até hoje conosco. 01. 001. Né, a nossa gestora acadêmica hoje, né? A gente bancou a faculdade dela, o IDD cresceu, ela ama o IDD, de paixão. E assim começa a história, né? Caramba, e então já faz quanto tempo isso, então? Isso foi em 2008 que nós começamos, e em 2009 a operação. Caramba. E aí tem alguém aqui que participou... E nessa história aí... Participou ativamente dessa história. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês, né? Eu costumo falar que teve, entre aspas, a primeira geração de patologia, que foi o pessoal que, de certa maneira, trouxe o tema pela primeira vez no Brasil, que a gente pega, né, o Carmona, a gente pega o Paulo Helene, eu lembrei do Hitler também, que tem bastante coisa de literatura, mas sempre foi, né, na necessidade, desenvolvendo, né, lutando, e vocês pegaram, né, já essa base que eles foram construindo e falaram, isso é uma dor, né? Ninguém sabe disso no mercado, a gente aqui no Brasil tem a dor, né, de uma construção muitas vezes não tão bem elaborada, projeto, né, tá mais pro italiano do que pro japonês, né, e a gente tem, né, muito problema, e vocês conseguiram equacionar essa dor e transformar isso em ensino. Eu mesmo, quando saí da universidade, fui fazer mestrado na área de estruturas, entrei numa empresa, né, essa empresa me contratou para fazer avaliação estrutural, só que era uma área que era avaliação estrutural e patologia. Aí eu falei, nossa, essa patologia eu não tenho a menor ideia, né, do que é. Meus pais são médicos, deve ser alguma coisa relacionada a isso. E aí tive que me virar, porque depois não tinha sempre trabalho na área de avaliação de estrutura e eu fui indo para patologia. E não tinha nada. Você tinha que buscar em livros, você tinha que aprender com quem já estava lá, desde fazer ensaio, né, de durabilidade, a fazer um laudo, também os termos. E eu fico imaginando, nossa, né, isso foi 8 anos antes de vocês criarem a primeira turma, né? E hoje é um facilitador para muita gente. A gente estava ontem, né, no evento lá do IB. Quanta gente eu não vi lá que foi, né, e é aluno, né, do IDD. Então tem uma contribuição enorme, né? Então admiração a vocês por esse trabalho. E a gente está falando só de patologia, falou de impermeabilização, mas tem muito mais curso, né? Então acho que obrigado, né, por levantarem essa bandeira e por trazer esse conhecimento que para a gente também, que é indústria, é muito importante, porque é um trabalho de formiguinha, né? Você falar sobre o problema, por que ele ocorre, né? Como é que você faz um tratamento, como é que você, antes, evita a patologia, que é o mais importante também. Então, parabéns aí por levantar e ficar também com o braço levantado com essa bandeira, porque levantar é uma coisa, né? Manter ela lá em cima, levantada, é outra, né? Pegando esse gancho, né, também... eu formei em 2000. Acho que vocês devem ter formado 96. também. De Luca 96 ou 98. Parecido, épocas distintas. Hoje, olhando, vocês que têm mais contato, né, com a academia, como é que está, né, a formação do engenheiro civil? Deu uma melhorada? A gente tem mais dentro temas que foram nascendo, como, por exemplo, a patologia, a impermeabilização por fora, ou vocês enxergam que isso é mais do mesmo? Não que seja ruim, né, mas que não começou a abranger outras áreas importantes hoje em dia dentro, né, do curso da engenharia civil. Como é que você acha? Então, você veja só, Zé, o que a gente pode dizer? O Dyer ainda disse aqui que teve um mês de aula com o professor Zé Marques sobre patologia. Eu me formei um pouquinho antes, tive aula com o professor Zé Marques e não tive nada. Zero de patologia. Ou seja, certos cursos ainda não estavam adaptados a essas necessidades, né? Então, o que a gente vê, cara? Eu costumo me apresentar como uma terceira geração de professor De Luca. Meu avô formado em 52, meu pai em 69 e eu em 96. Cara, só de conversar com eles e ver,
certo? A biblioteca deles, no que eles estudaram, esse tipo de coisa. Eu começo a falar da superficialidade do conhecimento. Você veja, me formei há quase 30 anos atrás e já acho que o que eu aprendi na universidade foi mais raso do que eles aprenderam. Certo? Você veja, você falou Paulo Helene, falou Carmona, certo? São as pessoas que eu digo que conhecem profundamente do assunto. Sim. Que quando você tem realmente problemas complexos, é quem se vai procurar. Estes grandes consultores que foram da velha escola. Imagine, há 30 anos atrás eu já digo que eu tenho um conhecimento mais superficial do que meu pai, do que meu avô. E você pergunta como que está agora. Diminuiu-se a carga horária gigantemente dos cursos de engenharia. Entrou-se, com a modernidade, entrou-se essas novas tecnologias como o ensino à distância, certo? Que o MEC, certo? Uma informação que aconteceu agora, no final do mês de abril, certo? Proibiu os cursos 100% EAD de engenharia civil, que era uma bandeira levantada dos CREAs, do CONFEA, dizendo, não, cara, a gente tem que ter presencial. E os cursos chegaram a ser 100% EAD. Agora, os cursos EAD, 40% EAD, 40% ele tem que ser presencial, e os outros 20% síncrono, online ao vivo. Então, eles estão vendo que, opa, a gente foi muito para aquela direção e vamos voltar. Então, este é um ponto que a gente tem que levar e que estão tendo as mudanças e que está tendo essa mudança toda na educação. Outra coisa que nós também podemos falar é sobre, certo, temas que não eram abordados. Certo? Se veja, na nossa formação, impermeabilização não era abordado. Nunca tive aula de impermeabilização. Mas o curso que você fez, que o professor Dyer fez, que eu fiz, nós tínhamos aula ainda com os engenheiros que faziam. Na Universidade Politécnica de Madrid, o professor Hugo Corres, ele falou para a gente num curso que nós fizemos lá, dizendo, eu sou o último professor catedrático que faz. Atuante no mercado. Com essas diretrizes do MEC, você veja que pelo que eu falei, o MEC está retrocedendo um pouco. 100% de mestres e doutores. É ruim? Não, não é ruim, certo? Mas o teu curso ele fica muito científico, certo? E fica pouco aplicado. Certo? Então é importante as duas vertentes num curso, e no meu ponto de vista, Sem dúvida alguma. sem dúvida alguma. Certo? Mas o MEC exige o outro lado. E como o nosso tema é o ensino da engenharia, eu e o professor Dai coordenamos há anos já um seminário dentro do Congresso de Bracon chamado Seminário de Ensino de Engenharia. Um dos palestrantes foi o professor Cláudio Muracastro, que não é engenheiro, mas ele foi falar, certo? Ele foi dar a opinião dele sobre o ensino. De engenharia, inclusive. E inclusive focando em engenharia. E ele disse assim, para as ciências puras, como até a física, a matemática, cursos com 100% mestres e doutores, é fantástico. Você realmente vai a fundo no conhecimento. Mas na área não é exata e é tecnológica, né? As engenharias, Sem dúvida. precisa a pessoa que faz. E esta é uma bandeira que com o IDD, certo? A gente traz o quê? Academia, professores, mestres e doutores e tal, professores, mestres e doutores com experiência prática e grandes especialistas com experiência prática e tudo isso vinculado o quê? Com a indústria e com o mercado, certo? Então, aproveitando o gancho, naquele gap da educação, certo? Nós tentamos fazer esta união, certo? Academia, IDD academia, mas vinculado ao mercado, certo? Para trazer essa experiência, então, para preencher esse gap aí de mercado. Sem deixar o rigor de lado, né? Sem deixar o rigor. Ou seja, quer dizer, não é só assistir a aula, não, tudo bem, maravilha, aprendi. Não, você realmente aprendeu, não, você tem que estudar, vamos discutir, vamos debater. Então tem momentos para isso, tem avaliações mais sérias, não é só fazer prova, então eles vão apresentar em seminários. No início, a gente fazia eles apresentarem até um trabalho científico aplicado, era quase um mestrado profissional, porque eles tinham que defender isso em banca. Né? Eu lembro muitas bancas que nós fizemos, mas o aprendizado deles era muito grande. Com o advento da pandemia, que a gente teve que ir para online, ficou mais difícil de fazermos isso, mas ainda trabalhamos com seminários todo semestre,
além das avaliações que eles fazem ao final de cada disciplina. Bacana. Essa questão que você comentou no início, da residência, que acho que até seu pai comentou. Sim. Hoje existe alguma coisa, né, dessa residência? A gente sabe que não, talvez não como nome residência, mas algo próximo, porque talvez seja alguma coisa disso, né, que a gente talvez esteja precisando, né? Sim, Ir para o campo de batalha, mas ainda, né, sem bala de revólver, né, como se fosse um paintball, né, para o cara tomar umas, né, mas não morre, né, e não mata ninguém. Como é que tá isso? Existiu no Paraná, por exemplo, um movimento de residência técnica, assim, pelo governo, onde o governo, inclusive, bancava, então ele fazia esse processo. E até hoje existe alguma coisa nesse sentido. Da iniciativa privada, não. A única coisa que a iniciativa privada faz de mais próximo seria os trainees. Os programas trainees seriam uma espécie de residência, né? Porque eu vou falar muito aqui por São Paulo, e o que eu escuto talvez é uma tendência que já aconteceu lá fora, e até essa pergunta não está nem, né, no script aqui, Fabião. A gente vê, né, cada vez mais, na nossa época era muito valorizada, até pelo ensino e até pela questão também dos docentes também estarem na prática, a universidade pública. Né? Então, você pega São Paulo, a USP, seja em São Paulo, no campus de São Paulo, São Carlos, lá no Paraná também, a Federal. Vocês estão enxergando que, de repente, a universidade pública, ela, de repente, está tendo uma queda e tem algumas outras particulares, né, surgindo mais forte, ou isso também não está acontecendo? Ainda a universidade pública é mais forte. Pelo menos lá no Paraná a gente sente isso. Se você olhar os rankings das universidades, por exemplo, a Universidade de São Paulo ainda é a pioneira, né? Mais forte no ranking, as de São Paulo em geral, e as federais estão muito bem classificadas. Temos as mais tradicionais, ainda como a PUC, né? Que mais? Que a Unicinos, por exemplo, está indo muito bem. Elas estão muito bem classificadas também no ranking. Mas tem muita universidade nova surgindo com fins mercadológicos. E esse é um grande problema. Esse é um outro viés aí preocupante que nós temos dentro da engenharia. Sim. Não, entendi. Ainda a formação da Federal está acima dos padrões das particulares. Até tem uma história interessante para contar para vocês. Eu saí do técnico, da UTFPR, que era muito bem organizado. O colégio era brilhante, assim, parecia que estava numa escola privada. E quando eu fui fazer o vestibular da PUC, já tinha passado na Federal, eu fui para o campus da Federal, que era o Centro Politécnico, fazer o vestibular, prestar o vestibular para a PUC. E o pai era coordenador naquela época. Eu cheguei lá, fui fazer o vestibular, eu olhei aquele negócio, parecia uma escola pública abandonada, assim, tudo destruído. Não é verdade? É verdade. Tudo destruído. Eu falei, cara, não é possível isso aqui. Cheguei pro meu pai, eu quero estudar na PUC. Quero estudar na PUC, não dá, não vou me adaptar. Acabei de sair de uma instituição federal, né, que é muito bem cuidada, pública. Estou indo para uma outra que é o abandono total, deve ser uma porcaria. Ele olhou para mim e falou assim, duas coisas. Você pode vir para a PUC. Eu, inclusive, consigo bolsa para você. Só tem duas coisas. Número um, que você vai ter que ser o melhor aluno. Você é meu filho. Eu já não era, vou dizer, né, professor, tudo, mas nunca fui o melhor aluno da turma e super fã de estudar e tirar nota. Eu sempre gostei de estudar para aprender. E a segunda questão é a seguinte, na Federal, você vai ter um negócio que é fenomenal. O que é? Você vai ter que aprender a se virar. Entendeu? Porque os caras não vão te dar colher de chá. Então, acho que é esse instinto, que é uma coisa que a gente traz para o IDD. Né? Os professores são bons, eles ajudam, etc. Mas outra formação, de cobrar, né? Que hoje eu vejo que nós estamos com um problema sério na formação, que vem de casa, né? Não é mais um problema da faculdade, um problema da escola, né? Que os pais estão transferindo a responsabilidade da educação pessoal, as soft skills, que a gente está dizendo, pô, o cara precisa de soft skills. Por que ele precisa de soft skills? Porque ele não recebeu isso. E aí é uma culpa da nossa geração também, porque nós somos esses pais, né? Queira ou não queira, nós também, foi muito rigoroso nossa educação. Dos nossos pais foi pior ainda, né? Muito pior que a nossa. E eu vejo isso. Então, tem esse outro gap que hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. E a gente procura não fazer. A gente diz, cara, então acho que talvez o IDD não seja a instituição que você está procurando, né? Você vai para o mercado, cara, o mercado não vai ser bonzinho com você. Entendeu? Você tem que estar preparado. Isso não quer dizer que eu vou te desrespeitar. Às vezes eles trocam, né? Pô, o cara está sendo muito rigoroso, ele está me desrespeitando. Não é isso, eu estou te ensinando.
Sim. Eu quero o teu bem, né? Como um pai quer o bem do filho. Né? E a gente procura fazer isso. Então, acho que as federais têm esse diferencial. Isso não quer dizer que o ensino nosso está, né, na ponta. Não está. Né? Como o De Luca falou, a gente vai para o Canadá, por exemplo, a gente foi lá com o Leandro Sanches. No Canadá, o que eles fazem? Eles têm os professores que são profissionais de mercado e eles têm os pesquisadores, os cientistas, os doutores. O que os doutores fazem? Pesquisa. Eles passam pouco tempo na graduação. Eles ficam mais na pós-graduação, stricto sensu, e fazendo pesquisa. Quem traz a necessidade de mercado para eles fazerem as pesquisas? O professor que está no mercado. Sim. Eles são responsáveis, eu lembro uma vez que você me explicou, aqueles pontinhos, né? Por expandir, né, a fronteira do conhecimento. A fronteira do conhecimento, né? E aí deixa para o pessoal mais prático de mercado, de repente, Então, esse trazer equilíbrio aqui a tá prática. faltando. Eu acho que pegando o gancho também disso que vocês falaram, então se a gente tem a queda, vamos dizer assim, talvez do nível de ensino em alguns momentos, o surgimento talvez de muitas outras universidades, também a falta de alguns temas relevantes para o engenheiro sair formado e preparado. Eu acho que isso pode, de certa maneira, também gerar uma frustração, às vezes, nesse engenheiro, ou nessa pessoa formada, e acabam muito saindo do segmento, né? E não atuando depois, né? Então, a gente brinca, né? Fala, é engenheiro, daí foi fazer outra coisa, né? Foi trabalhar em banco, foi fazer o mercado financeiro. Tá sendo bondoso. Tá sendo bondoso aqui. O engenheiro que virou suco, que vende pastel, a gente tá em todas. Mas eu acho que nessa talvez, né? O movimento de tudo isso. É o reflexo, talvez, desses pontos que vocês também trouxeram aqui. E aí talvez entre um pouco também, né, disso, né, já que tem essas lacunas, né, acho que o IDD nesse sentido vocês buscam, né, assim, oferecer caminhos para, né, para a pessoa conseguir se desenvolver. Então, assim, aqueles que enxergam, falam assim, opa, onde eu estou, não está conseguindo me trazer esse conhecimento, como que eu posso buscar esse conhecimento? Então, muitos acabam chegando em vocês, talvez por essa impressão, assim, né? Vocês acham que é uma leitura correta? O que você acha, De Luca? Não, exatamente. Você veja, cara, a gente ontem conversando no seminário do IB, não tem profissionais que dizem assim, pô, tem engenheiro que não sabe calcular a área de retângulo, que não sabe resolver um sistema de duas equações, duas incógnitas. Certo? Então, a gente vê que essa formação que foi tendo aí com universidades mais comerciais, e para preencher uma lacuna, para levar o conhecimento para essa população, não está levando com a devida importância e relevância, né? Certo? Então, a gente procura preencher essa lacuna com esse tipo de ensino, certo? Um ensino próximo à indústria, próximo ao mercado, com profissionais que fazem, trazendo também o cunho acadêmico, como o Zé lembrou lá da fronteira do conhecimento, que tem quem faz o mestrado, quem faz o doutorado, ele empurra essa fronteira, certo? Ele descobre novas coisas, ele pesquisa, certo? Certo? A gente sente essa dificuldade, então a gente procura trazer isso para o nosso mercado, certo? E aproveitando aqui que o Dair falou lá da Universidade de Ottawa, nós tivemos a oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Universidade de Michigan, na USC, na Califórnia, em Berkeley, certo? Na Europa, na Catalunha, no Porto, certo? Um monte de universidades, certo? Fundamentalmente nos Estados Unidos, certo? A formação é diferente. Certo? Fora essas questões que o Dair falou, por exemplo, lá quando o curso de Engenharia Civil lá é 4 anos, e você sai um BS, bacharelado em Ciências, com ênfase em Engenharia Civil. Formou, faz uma prova, que aqui nós não temos, a OAB tem. Não temos. Fazemos uma prova. O que acontece? Ele passa na prova, ele tem direito a ser trainee por 4 anos. Ele é supervisionado por um profissional. Daí, depois dos 4 anos, ele faz uma prova. Passou, aí ele é um engenheiro pleno. Então, se veja, tem esse espaço intermediário, certo? Onde ele vai ser supervisionado, ele não pode nem assinar. Ele é engenheiro que não pode assinar. Sim. Certo? E aqui não, aqui 5 anos, nossa, você pode... Como é que é a história, Dair? Certo? O Dair tem uma história que ele no dia que a gente se forma, ele Eu falava para meus alunos. Olha essa história. Assim, então é o seguinte, vocês vão se formar, que maravilha, né? Que maravilha. Daqui um mês, ali no começo do ano, vocês vão estar formados. Eu vou estar lá na formatura, vai ser uma alegria. Assim como eu, seu vizinho, seus amigos,
Vamos estar lá. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar o teu vizinho, vai te abraçar, feliz da vida, teu amigão, e vai dizer assim, acabei de comprar um terreno. Você projeta e constrói minha casa? Não passa. E eles olhavam para mim, pô, professor. Mas é a realidade. Mas, por exemplo, se você pegar a medicina, e o Zé sabe disso, né? Família de médicos, ninguém sai um médico especialista. Sim. Né? Você faz 6 anos, que é pesado, Sim. de medicina, e você vai escolher uma especialidade onde você vai fazer uma residência de no mínimo 2 anos. E supervisionado. E você vai apanhar lá. Só que você já está praticando. E o engenheiro hoje ele quer sair e já dizer não. E hoje piorou, né? Porque com o advento das redes sociais, o cara quer ser o rei. Ele sai, não, já sei tudo, já sou engenheiro, põe o capacete, Instagram, e papapá, e vou ensinar você a fazer o que eu faço. Não, mas você não faz. Não, mas Sim. eu faço. Porque eu fui treinado pelo Pablo Marçal, sei lá por quê, que me ensinou, né, que o PNL, que a mente é mais forte que tudo, mente forte domina a mente fraca, e eu vou ensinar você a ganhar dinheiro. E se perde, né? Sim. E se perde. E o engenheiro, por que o engenheiro é tão desvalorizado? Porque virou commodity. Porque tem muito engenheiro, ainda temos um déficit, mas a grande maioria não tem diferença um do outro. São poucos os bons engenheiros. Né? Porque esse cara passou por um tempo. Você vai pegar aqui o Zé. Quando o Zé se formou e o Zé hoje. Se o Zé fosse assumir o cargo que ele assumiu, que ele está assumindo hoje, dentro da MC, quanto tempo você ia durar lá? Ah, não ia. Não ia. Entendeu? Os alemães já tinham tirado fazia um tempinho já. Né, Mas eu acho que esse gancho também que vocês puxaram, né, até para a gente fazer um resumo também, se desse, né, para vocês o poder, olha, Luca, né, Daer, tá aqui. Mudem, né, como é feito a graduação. Né, coloquem novas coisas, tirem coisas antigas. De maneira resumida, o que vocês fariam? Né? Só para a gente, de repente, deixar claro para quem está assistindo para a gente, talvez a grande dor e a grande coisa que vocês entendem que é importante a gente fazer. Estava falando isso ontem. Método de ensino. Então, primeiro, a gente tem que ter profissional. Isso já está claro, né? Tem que ter profissional dentro de sala de aula. E método de ensino. Uma coisa, meu pai já batia na década de 90. Eu escutava ele nervoso. Não adianta você abrir um PowerPoint e ficar lá blá, 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 blá. Ainda mais hoje, com a tecnologia, com o Google. Agora é inteligência artificial. Inteligência artificial vai ser uma revolução. Tem coisas que eu tenho visto na inteligência artificial que eu não posso divulgar ainda. A gente já está começando a usar lá. Mas, assim, cara, não tem mais sentido ter uma aula expositiva. Então você tem que ensinar o que o engenheiro precisa aprender, ou qualquer profissão. Falta filosofia dentro da sala de aula. Pensamento crítico. Uhum. Exatamente. Resolver problema. Porque é isso que você faz. Quando você sai da faculdade, engenheiro, o que você pega? Só bucha. Sim. Bucha é problema. E o engenheiro tem que ter o prazer. Né? Prazer de resolver problemas. Se você não tem prazer em resolver problemas, você já está na profissão errada. Porque é bucha todo dia. Mas é aquele negócio, é uma bucha gostosa. Eu vou dar uma solução porque eu sou engenheiro, eu vou usar a minha cabeça, todo o conceito que eu tenho, e eu vou resolver problemas. Se você começar a treinar ele dentro da faculdade, você já faz uma grande revolução. Então, a primeira coisa que eu mudaria seria o método. Para com esse negócio de aula expositiva, né? E é o medo do professor. Primeiro é o status quo do professor. Uhum. Eu só sei fazer assim, eu fiz a vida inteira assim. Como é que eu vou criar? O que eu tenho que pensar? Se o cara nunca foi para o campo, talvez a inteligência artificial hoje ajude ele a criar. Né? Mas ele tem que trazer problemas reais para dentro da sala de aula. Então ele tem que buscar com alguém. Né? E o segundo ponto, qual é, Adelo? O segundo ponto é trazer bastante prática. É um troço que não tem. Você passa lá, principalmente a nossa formação nas federais, é calcado em fundamentos. Aí eu acho perfeito. Você tem que ter os fortes fundamentos. Porque mesmo o curso do Zé, mesmo o teu na tua área, mesmo o DAI, mesmo o teu, o que você realmente se lembra das disciplinas que você teve? Os fundamentos. O detalhezinho da fórmula, aquele detalhezinho você não lembra. Uhum. Mas você tem que ter os fortes fundamentos. Até da educação dos teus pais, Sim. o que você traz? Você traz os fundamentos que te moldam até agora.
E os exemplos, né? Os exemplos, certo? Então, o ensino tácito, né? Através do exemplo, né? Não pode ser aquela história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, não Certo. pode. Uhum. Tem que ser realmente através do exemplo. Então, teria os fortes fundamentos, parte prática, estar antenado, certo? Antenado, vocês vejam, por incrível que pareça, eles falam que BIM é novidade. Novidade de 20 e poucos anos. Novidade de 20 e poucos anos. Só falta falar agora que AutoCAD é novidade. AutoCAD é novidade. Foi novidade um dia para mim, quando em 1996 eu fiz uma disciplina chamada Estruturas de Edifício, onde você tinha que projetar um prédio inteiro. Eu e meu colega entregamos em nanquim. Para quem está em casa e não sabe o que é nanquim e nomógrafo, certo? Tem aí fotos históricas em museu Sofrendo de isso. papel vegetal. Isso entrega a idade, mas É. eu passei pela transição. Eu fiz desenho, tudo também com a Nanquim, e aí, de repente, no último ano... Cursos de né, extensão. no último ano, de repente, não. Agora tem que entregar todos os projetos em AutoCAD. R12, E a gente não... R12, R13, e a gente não teve, Não tem. né, isso. E aí, compra livro, se vira, né? E uma coisa Esse é um muito ponto. legal da engenharia que eu acho que é o principal, e por isso que tem muito engenheiro que vai para banco, mercado financeiro, vai para a indústria, é a capacidade de pensar, aprender a pensar, desenvolver um raciocínio, Isso. de estabelecer uma metodologia para chegar, de repente, numa solução, né? Então, ensina demais a pensar o curso da engenharia, ou deveria, né? Sim, É sim. fazer isso. Mas eu entendi então que metodologia mais prática, né, de repente era uma bandeira que vocês levantariam dentro de uma universidade. Sem dúvida. Pegando isso, eu só estou fazendo pergunta que não está no Não, script, mas Mas tá bom. né? É pra ser É, descontraído pra ser e acho isso. que é isso aí, né? O quão longe, quão distante está, de repente, do IDD entrar nessa área da universidade, né, de fazer um curso mesmo de engenharia? Não sei se está no foco de vocês, se vocês já pensaram, não querem entrar nessa briga, nessa discussão, deixa para outra geração, deixa para os próximos executivos do IDD. Isso já passou na cabeça de vocês? Sem dúvida. O curso de engenharia, nós sempre pensamos em ter um curso de engenharia. Mas, por causa do começo da nossa conversa, tal do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, as prerrogativas são extremamente pesadas. Entendi. Extremamente pesadas. Ontem, um colega nosso aí da área da impermeabilização disse: só vou fazer mestrado o dia que o IDD lançar um mestrado. De Luca, tá na tua mente lançar um mestrado? Não. Porque as prerrogativas, quem tá de fora não sabe o tamanho das prerrogativas. Mas nós fizemos no nosso alcance. Nós fizemos um curso para um profissional intermediário. Tá. Intermediário entre quem? Entre o mestre de obra e o engenheiro. É Legal. um curso da tecnologia da construção de edifícios, que nós trouxemos daí a nossa expertise, trouxemos daí os professores de mestrado, de mercado, trouxemos aulas práticas, trouxemos novas metodologias e estamos aplicando. É um curso que a gente tem no IDD, que é um curso tecnólogo de 3 anos, onde as prerrogativas do MEC são um pouco mais leves, 100% dos alunos empregados. Que bacana. As grandes construtoras batendo na porta, perguntando se tem alguém aí. Não, tá tudo. Que bacana. Certo? Então, a engenharia civil, o mestrado, certo? Agora não faz, neste momento não faz parte da nossa visão aí, da nossa linha de interesse por causa das pesadas prerrogativas do MEC. Tem Certo. um investimento de tempo financeiro muito grande Uhum. e para você ter um retorno é muito difícil ainda, né? Porque você vai Entendi. galgando, até o mercado reconhecer que o teu curso é diferente, etc. Tem tanta oferta hoje. Vocês sabem quantos cursos de engenharia civil tem no Brasil? Não tenho a menor Faço ideia ideia também. hoje em dia. Mais de 800. 800. Caramba. Mais de 800, uns 880 mais ou menos. Eu levantei o ano passado. Caramba. Não, e é engraçado, onde estão esses engenheiros que estão formando? Porque eu não encontro mais Eu preciso engenheiro, deles, né? Eu principalmente preciso os técnicos, né, que estão E é nas esse obras. ponto, né? Esse é o ponto que a gente estava discutindo, né? Muito legal. Eu acho que pegando também um pouco da conclusão que vocês trouxeram, né, do que vocês fariam, né? Então vocês trouxeram a parte do método, a parte prática, né? Mas também vocês trouxeram um pouco nos comentários que assim, a gente está hoje, se por exemplo na época a mudança, né, para AutoCAD, ela demorou
talvez muito tempo para acontecer, para hoje em dia, talvez algo que a gente faça hoje, daqui 5 anos, a gente vai ter que estar fazendo diferente, porque né, a tecnologia está transformando as coisas muito mais rápido, ou, por exemplo, como você mesmo falou, talvez a inteligência artificial vai acelerar muitas coisas que a gente nem imagina ainda. Então, pensando nesse aspecto de também tem os fundamentos, mas tem muita coisa nova, e como vocês enxergam, né, trazer essas coisas novas? Então, por exemplo, né, a gente falou das aulas online, por exemplo, que o ensino à distância, que é uma coisa que antigamente talvez não era tão comum. Mas como vocês enxergam, talvez, trazer e lidar com essas demandas e talvez tecnologias e coisas novas também que estão surgindo? Como vocês acham, né, a importância disso e o que vocês estão fazendo em relação a isso também, né? Isso é fundamental, né? Eu tenho uma história muito boa da época da pandemia. A pandemia nos pegou de surpresa. Eu lembro assim... Como todo mundo, né? Nós estávamos num ritmo de crescimento do IDD avançado. Né? Deluca feliz, e palestra aqui, palestra lá, e fechou turma, e mais não sei quantos alunos. E vamos. Tinha acabado de voltar com o Kirk de um evento do Johnson. O pessoal já estava de máscara, eu lembro disso até hoje. O Kirk desesperado, né? O Kirk chegou para mim e falou, cara, acho que eu tô doente, cara, acho que eu peguei esse vírus. Vou aí no IDD pra gente ir no médico. Falei, cara, não, eu não tô mal, cara. Fique tranquilo, fique aí, nem venha. Se tá ruim, vá você no médico, tá tudo certo. Mas deu acho que 1 ou 2 semanas explodiu a pandemia. O Deluca ligou para mim e falou assim, cara, nós estamos mortos. A gente vai falir, não sei o que nós vamos fazer, vamos perder todos os alunos. Como é que nós vamos fazer? Não sabíamos nada. Eu falei, calma. Eu sempre fui muito antenado com tecnologia. Por quê? Porque meu pai, quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, meus primos tinham ganhado um videogame Atari. Ele chegou para mim e falou assim, pai, por favor, quero um videogame. Ele olhou para mim, você quer um videogame? Tá bom. Chegou lá um dia, me deu lá um negócio chamado CP400 Color, um teclado com umas teclas separadas duras, ligava na TV, e umas revistas, uns livros, diziam, você quer jogar? Aprenda a programar o teu jogo. E eu me apaixonei por aquilo. Eu não ia ser engenheiro civil, mas meu avô me convenceu, meu avô japonês me convenceu a ser engenheiro civil. E aí eu sempre fui ligado na tecnologia. Um dia a gente está com um professor nosso, né, amigo, parceiro do Deluca, de longa data também, e ele falou sobre o Google for Education. E o Google tinha um esquema que ele fazia uma parceria com as faculdades, com as universidades que estavam credenciadas no MEC, né? E, eventualmente, você poderia investir também para eles te ensinarem a desenvolver algum projeto junto com você. Quando a gente foi ver, o investimento era muito alto, mas eu fiquei interessado nesse negócio que eles davam de graça, principalmente naquela época, porque eles davam um Google Drive ilimitado para todo mundo, para teus professores, para você. Eu falei, pô, é o que todo mundo vai querer, pelo menos essa vantagem não vou perder. Fui lá e me inscrevi, troquei meia dúzia de e-mails com os caras e eles me deram o Google for Education. E aquilo ficou lá como um Google Drive, um servidor nosso em nuvem e tal. E não foi para frente, ficou. E daí? Aí chega a pandemia. Chega a pandemia, de Deluca desesperado. Então eu falei, cara, me dá uma semana. Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui e tal. E os caras fazendo live e não sei o quê. Eu falei, cara, é assim, ó. Vamos aí conectar. Na época não chamava nem Google Meet, acho que era Duo, um negócio assim. Conecta aí e tal, vamos testar. Mas aonde é que é? Não, se entra no navegador no Google e tem 9 bolinhas lá em cima. Se clica ali, vai ter um meme. Meu Deus, Daí, o que você está fazendo? Né? O que você está fazendo? Entra aí, cara. Entra aí, vamos testar. E naquela época deixava gravar, então a gente fazia um monte de coisa, né? Aí começamos a testar, passei para os professores, vamos lá, isso, aquilo e tal, e os alunos ali, daí, como é que quando vai começar? Fiquem tranquilos. Deluca, já daqui um mês nós vamos começar as aulas. Mas o valor está muito caro, agora é tudo online. Pessoal, nós não vamos baixar a mensalidade, porque os custos continuam e tal, mas nós vamos dar algumas aulas premium para vocês, bônus. Deu tudo certo, né? E agora eu vejo que nós estamos numa outra fase, numa outra etapa, nós perdemos, vamos dizer, não sei se perdemos ou ganhamos, né? Aquela leva da galera que se deu bem com as redes sociais, porque ali você movimentou muita coisa diferente, né? Os cursos gravados, aí tinha o tal do 6 em 7, que o cara ensinava lá, fazer o 6 em 7, eu vou te ensinar e tal. Muita gente se deu bem com isso, mas surgiu muita gente também que aloprou um pouco, né? Que gerou uma concorrência desleal, vamos dizer assim, mas a gente sempre focou no que a gente estava conversando antes até do podcast, no posicionamento.
Né? Posicionamento, ou seja, são os teus valores. Não é posicionamento de mercado porque, eu quero ser a Coca-Cola. Não, quais são os valores da tua empresa? Você vai abrir mão dos teus valores? Não. Então, a gente nunca quis abrir mão dos nossos valores. Então, nessa linha, o que a gente está vendo? Que as ferramentas que estão surgindo de IA, e o pessoal não está sabendo usar IA, está achando que IA é Google. IA não é Google. IA é muito além disso. Né? Elas vão ajudar e elas vão revolucionar, porque não tem mais sentido, mesmo agora com a inteligência artificial, não tem mais sentido você ter aula expositiva. Ainda está assim, porque muita gente ainda não descobriu as ferramentas que existem e tal. Mas em breve vai ter uma virada de chave. Então, ontem mesmo eu estava conversando com alguns professores nossos sobre como nós vamos mudar o ensino. Porque se a gente continuar no tradicional, a tendência é você morrer mesmo. Então, você tem que estar apagado. Então, tem que olhar a tecnologia. Eu tenho feito cursos de IA, tenho estudado, tenho visto quais são as ferramentas, como é que a gente pode aplicar. Vamos começar a botar em teste lá dentro do IDD e fazer a próxima revolução. Né? Mas o negócio do online é o seguinte. Deluca tem uma expressão muito boa. Vocês já compraram curso curso EAD, assim, curso livre EAD? Vou comprar um curso de... Esses gravados? Gravado, sei lá, qualquer coisa. Já, na pandemia, que a gente estava lá vendo uma enxurrada de informação, né? E a gente ficou preocupado com o nosso dinheiro, onde investir. Eu comprei um de investimento. Verdade, comprou de investimento. Comprei Quantas de aulas investimento, você assistiu full? 2, de umas 10. No mínimo foi 10. Isso, foi Você assistiu 2, não aguentou isso. mais. Eu comprei uns 3 cursos. Eu não consegui terminar nenhum. Talvez a nova geração, mas acho que não, porque eles são piores que nós. Sim. São mais ansiosos, não tem tempo, não querem ficar ali esperando. Não assiste. Então você joga dinheiro fora. Deluca fala assim, mas as aulas do IDD ficam gravadas? Não. É como se fosse na sala de aula. É online ao vivo, ou seja, é um presencial remoto. Uhum. É um E se eu presencial perder? E se eu perder? Perdeu. Perdeu. Se estivesse no presencial, você não vai para a sala de aula, perdeu a aula. Você vai ter que repor, vai ter que dançar, vai ter que pegar o caderno do amigo. Você vai dar teus pulos. É a mesma coisa. Se você não aguenta assistir 20 minutos gravado, quem dirá 20 horas? Então não adianta, é enganação. Sim. Isso que o Dar falou é bem interessante. A gente sofre muita pressão dos alunos dizendo assim, vocês gravam as aulas? Não gravamos. Então tem outra instituição que grava. Então tudo bem e tal. Porque uma coisa que a gente não abre mão é dos nossos valores. O nome do pai do professor Dyer, professor Dyer. O nome do meu pai, professor Deluca. Do meu avô, professor Deluca. Sim. A gente pode fazer besteira. Então a gente tem valores muito fortes, que é seriedade, realmente seriedade, responsabilidade e ética. E isso a gente não abre, certo? Mão. Porque o que a gente não quer ser conhecido? Como uma instituição que vende certificado. Sim. Isso a gente não quer. Sim. Certo? A gente quer é o que você estava falando lá, quanta gente do IDD, esse tipo de coisa. Né? Poderia ser muito mais? Poderia. Mas aqueles que estão ali dizem, eu fiz IDD, certo? Eu gosto, eu aprendi, certo? Tô no meio e tenho reconhecimento. Então, isso a gente não abre mão. Isso é uma das coisas até para a gente pensar, né, Fábio? Porque lá na empresa, antigamente, novos colaboradores, principalmente os colaboradores ligados às áreas técnicas da empresa e também o comercial. Né? Porque o nosso comercial, vocês sabem, todo mundo é técnico. Isso é um grande diferencial de vocês. É um grande. Como a gente estava discutindo, né, o posicionamento também são os valores que a gente atua. E eram 2 a 3 semanas presencial. Você imagina, trazer gente do Brasil inteiro, 1 semana, 2 semanas, né, de teoria, e a gente mesclava a prática, porque, né, teoria, né, é legal tudo, mas precisa da prática, ainda mais para demonstrar produto, para convencer, né, uma solução. E a gente começou a migrar, né? A gente começou a migrar porque também as pessoas que vêm ficar 2, 3 semanas, né, aqui, né? Imagina o pessoal do comercial ficar sentado 2, 3 semanas, né? Aí a gente começou a fazer ele híbrido, né? Uma parte a gente fazia, né, à distância, então os nossos gerentes de produto, eles falavam lá das soluções e a gente, né, traz eles também 1 semana, aí é só prática.
Aí é prática. O cara de segunda a sexta, ele fica lá no centro de treinamento, que vocês conhecem, só manipulando o produto, aplicando o produto, colocando a mão na massa, né? Porque aquela teoria, né, é importante, tudo vai ajudar, mas a prática é fundamental. Só que a gente ainda grava, né, os treinamentos, até para a gente poder utilizar ele, Claro, né, claro. quando tem novos colaboradores que de repente entram no meio do ano, porque a gente faz isso uma vez por ano. Mas é uma coisa para se pensar, até porque a gente sabe que tem gente, né, que não assiste também. Não, e essa... Ou diz que assiste, e é muito interessante isso, deve ter no curso de vocês, eu não sei como é que vocês fazem, né? Eu entro em reunião lá, 8 horas da manhã com a turma, né, 50 pessoas, 30 com a câmera fechada. As bolinhas. 30 com a câmera Quadradinho fechada. com Aí bolinha. beleza, vai indo, acaba a reunião, né? Eu fico lá. Só para ver quem não fecha. Só pra ver quem ainda tá lá e falar, esse cara não tava lá, né? Esse cara não tava Não lá. tava na reunião. Cara, e são sempre os mesmos, né? No final das contas, né? Então, isso é uma das coisas pra gente pensar, fazer sempre mesmo ao vivo, né? Ou preferencialmente ao vivo. É isso que você fala, é o que a gente comentou da metodologia. Sim. Talvez sem se você saber o nome e tal, que se chama sala de aula invertida, isso que vocês fazem, estudem essa parte teórica, Isso, os fundamentos, Uhum. e vão para a parte prática. isso. Aqui você vem para a parte prática. Essa questão aí das bolinhas é terrível. Eu comecei a dar aula antes de me formar. Quer ver entregar minha idade de volta? Eu comecei a dar aula com 20 anos. E faz mais de 30 que eu sou professor. Com 20 anos, no meio da faculdade, comecei a dar aula de física em um cursinho à noite e tal. Sempre gostei. Muita gente pergunta, mas por que você dá aula? Cara, porque eu gosto. Porque eu gosto. E isto foi uma das coisas que a pandemia me ceifou. Eu mesmo decretei o fim daquelas aulas que eu dava, de outras coisas que eu dava. Porque, fora do meu estilo de dar aula, eu gostava de conversar com o pessoal, esse tipo de coisa. Eu consegui dar aula online ao vivo, mas isso me incomoda violentamente. Você dá aula pra bolinha. Você não vê a expressão facial do cara. não tem Você não vê o cara fazendo igual o Fábio está reação. falando. Eu tô entendendo o que você está falando. Tô sentindo o que você está falando. Não, você dá aula pra bolinha. E daí acontece aquilo. Você sai da aula, fica lá, o cara nem tava lá. Só pra vocês terem ideia, o pessoal liga perguntando, após a graduação de vocês tem que abrir a câmera? Não, e tem ainda, tem até um cara que tá com a câmera aberta, mas ele tá ao mesmo tempo com a sua janela lá, assistindo a sua aula e do lado ele respondendo e-mail, né? Então, isso é um problema. É a nossa era, né? É o WhatsApp que você precisa responder em 10 segundos, é o e-mail, Multitarefa, sim. né? E aí o cara que manda o WhatsApp, até se ele soubesse que tem fax, ele mandava o fax também para você responder. Ele manda verdade. tudo que é canal de comunicação, LinkedIn e vai, né? Mas esses também que estão... Não Tem muita gente não tem horário, né? que tá Esse lá, negócio. mas também não, Mas não tá. tá, né? E isso você consegue perceber muito, né, no presencial, né? No presencial você consegue, o cara faz pergunta, o cara, né, faz assim com a Isso. cabeça. Mas tem gente que né? participa de reunião mexendo no WhatsApp. Tem. Tem vários. Você tá entregando aí. Não tem jeito, é isso que vocês falaram. Você não tem hora, né? Não, Ah, a, eu gente, tô indo. a gente não para. Ontem, eu conversando com o pessoal do IB, cara, você tá ali, mas você não tá. Porque toda hora o WhatsApp, é toda hora e-mail. É complexo. E o mais interessante do WhatsApp é o seguinte, né? Você abre o WhatsApp para responder alguém. Não, preciso falar com o fulano. Aí já tem 10 tem- mensagens. Você esquece. Aí você esquece. Mas por que eu entrei aqui dentro? Você esquece. É, É assim. São os desafios, Fábio. Agora, indo nessa... então, assim, de como vocês enxergam o desafio do online, né, de Sim. como a gente tratar para a gente explorar o melhor, né, para a gente conseguir se conectar bem com as pessoas. Eu vejo a gente... Estava até falando algumas iniciativas que o próprio IDD tem, né, para estar perto, né? Então, assim, o próprio IDD Experience, para vocês estarem perto, né? Que vocês levam alguns cursos também, né? Para as Sim. cidades, né? Porque talvez nem todo mundo consegue ir presencialmente no IDD. Além disso, né? O próprio IDD Summit, né? Que vocês falaram um pouquinho para nós, que eu acho que é uma das maneiras que vocês falam, olha, a gente, né, quer criar também uma comunidade, né, que as pessoas se relacionem, né, então, assim, o ensino tem o fundamento, tem toda essa base, mas a gente está formando pessoas ali também, né, então, que são ferramentas, talvez, que vocês proporcionam para as pessoas
evoluírem também, né? Sim. Nesse sentido, né? Quais eu falei, né, Leader Experience do Summit, que outras iniciativas que vocês têm lá que vocês veem que são importantes para isso, né? Você veja só, Fábio. Então, que a gente tem que fazer o que a gente acredita, né? Que você estava falando. A gente acredita muito nessa parte do presencial. O presencial, no nosso modo de vista, é o que é experiência. Uhum. Este vai ser insubstituível. Assista um vídeo do encerramento do show da Disney. Nossa, que bonito. Vá lá assistir. Por que você vai pra Disney? Porque você quer ver. Sem dúvida. Sim. Certo? O IDD Experience e o IDD Summit nasceram da necessidade de o online ao vivo é legal, ele entrega, certo? Um conteúdo de qualidade. Existem perdas que já começamos, o cara dispersa, o cara está respondendo e-mail, esse tipo de coisa. Mas o IDD Experience é um curso 100% presencial, curtos, teoria, prática, teoria, Ótimo. prática, teoria, prática, teoria, prática. Para ele viver aquela experiência. Então, estamos retomando, fazendo isso com bastante força, Brasil inteiro, várias áreas, várias companhias estamos fazendo esse curso. E o IDD Summit nasceu da seguinte situação. Veio a pandemia. O Dair lá, que vamos fazer, tal, fizemos tal, entramos, fizemos lá o online ao vivo, esse tipo de coisa. Estamos nos distanciando dos alunos. E era o que eu gostava, estava perto dos alunos. Sempre gostamos. A gente está se distanciando dos alunos. Daí, em 2000, a gente tá em 25, vai ser o quarto. 24, 23, 22. Em 22, temos que fazer tal. A gente estava no Concrete Show, conversando com o Ricardo. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa presencial, que vamos fazer tal. A gente meio desesperado. Cara, temos que voltar para o presencial. Ricardo, vamos fazer alguma coisa aqui em São Paulo. E o primeiro foi em São Paulo. A nossa casa é Curitiba. Por que o primeiro foi em São Paulo? Para procurar facilitar ao máximo. Por causa do prazo, né? Sim. O pessoal Certo. comprar passagem para Curitiba ia ficar muito caro e tal. Procurar o máximo que seja um hub. Daí fizemos IDD Summit, quinta, sexta e sábado. Presencial. Em Curitiba. O que vai ter? A gente não sabia que ia ter. Lançamos o que vai ter. Vai ser um evento diferente, focado em soft skills. O engenheiro é hard skill. Soft skills. E um dia inteiro é o Experience Day, que é visita em fábricas, visita em obras, visita em grandes corporações. E mão na massa, né? Mão na A massa. fábrica não é só ir lá visitar a fábrica, não. Ótimo. Coisa que a gente... Certo. Onde fizemos atividade e fazemos Sim. até hoje. Então, o IDD Summit também veio com essa lacuna de trazer presencial. E hoje, todos os nossos cursos de pós-graduação, eles são online ao vivo, mas já tem encontros presenciais agendados para ter essa experiência. Muito bom. Isso, Fábio. Temos que ter essa experiência. Até porque vale muito, né? Você conhecer quem está também no mesmo curso que você. Pode ser um futuro cliente, pode ser um futuro Parceiro. parceiro, sócio, né? Ou amigo também, isso. né? Então, e nós somos muito movidos a isso, né? Principalmente o brasileiro, né? Contato, né? Tocar a pessoa, abraçar, o que você está sentindo. E a gente também percebe muito as coisas, né? No olhar. Então, isso é super importante. A gente, né, Fábio, que tem também um MC Summit lá que a gente tem na cabeça já faz uns 5 anos e a gente ainda não fez sair. Ó, estão né, planejando lá ainda. Eu tenho que ir lá, Fábio, dar um pulinho lá, vamos lá. Dá uma acelerada. Vamos marcar essa conversa. Vai ter o MC Summit. É porque o networking é bom demais. É bom. Networking sem não tem, dúvida. você não tem Sem esse dúvida. negócio no online. Eu Sem lembro dúvida. que pré-summit, acabou a pandemia. Primeira Concrete Show. Deluca, tal, cara. Nós estamos indo lá, deve ter um monte de aluno nosso. No mínimo os de tecnologia do concreto estão lá, né? Falei pro Deluca, cara, tem que ter uma sacada de marketing aí, um negócio que o cara se identifique para começar a trazer a galera para perto. Eu inventei o DNA IDD. Pum, DNA IDD. Você tem o DNA do IDD. Eu tenho essa camiseta. Você tem, Você né? lembra? Essa E camiseta. a gente pegou todo mundo de surpresa. Então, eu cheguei pro pessoal do marketing e falei, quero que vocês desenvolvam uma logo simples, minimalista, mas tem que ter o DNA IDD. Eles fizeram lá toque de caixa e tal, uma camisa preta, era a moda, né? Camisa preta, com a nossa logo, com as cores da logo e tal, DNA IDD. Fizeram, aprovamos e tal. Manda fazer não sei como, mas e o tamanho dos caras? Não sei. Manda fazer tantas grandes, tantas GG. Você é uma mala de caixa. Aí Cara. eu lembro de fazer assim, tinha os grupos de WhatsApp, né?
Peguei lá, galera que tá aí, descendo do avião, eu e o Deluca, tá aí no Concrete Show, tal horário, eu e o Deluca vamos estar em tal lugar. Temos uma surpresa para vocês. Aí começamos. Aí pegava um e pegava O outro. Zé tava lá. E aí a gente lançou o DNA e DD. Fulano tem DNA e você não tem, fulano tem. E aí criou-se esse espírito. Dali a gente começou a pensar no Summit. Que legal. Bacana. Ótimo. Ótimo. Inspirador, né, Fábio? Agora Não, a gente tem que sair do papel do nosso Summit Já me também. deu... Eu vou dar uma dica. É. Vou dar uma dica. Deluca é bom nisso. Vê uma data, com tempo à frente, Coloca. E se vê vira. mais ou menos o que vocês querem, 2 dias, 3 dias, vai na casa na casa da montanha lá do Zé, Boa. né? Boa. E vamos fazer. O que vai... Vocês vão ajustando. Se não, até aquilo que o Daí diz, putz, fica planejando tal. Cara, daí aparecem situações diferentes e acaba não fazendo. Vocês viram que o Deluca é o cara que é da execução. Né? Eu sou o Boa. sonhador, ele é o... Não, E depois corre atrás. Eu gostei dessa história da casa da montanha. A gente dá pra evoluir isso daí. Boa, Fabião. E aí, o que mais? Zé, acho que a gente já falou tanta Eu coisa. tô às tanta 85 bacana aqui. perguntas. Mas a gente falou muita coisa bacana, né? Acho que realmente muita informação e acho que inspiração para quem está nos ouvindo aqui, né? Mas eu acho que assim, a gente está falando acho que muitos assuntos que envolvem pessoas que já estão no mercado, ou acho que pessoas que talvez estão se formando, né? Mas eu acho que até perguntando para a gente, indo para o nosso encerramento aqui, que conselho que vocês dariam, né? Porque eu acho que, querendo ou não, esse podcast ele pode ser muito inspirador para quem está iniciando, para quem está talvez na dúvida ali se vai continuar na engenharia, se de repente se identificou com várias coisas que vocês falaram ali, né? E talvez não conheciam o IDD, estão conhecendo agora. Que conselho que vocês dariam, né, para um jovem que está iniciando, né, ou quer se iniciar na carreira como engenheiro, quer estudar engenharia, né? Qual o conselho que vocês dariam aí? Esse é interessante. Né? Você quer começar, né? Não, esse é Kodai mesmo. Tá bom. Ele é bom nisso. Eu achei que eles iam falar, pode falar a verdade? Eles respiraram assim, tudo. Fuja louco, né? Fuja Exato. Fuja Vai pra medicina. né? Meu pai me falava isso, né? Pai, eu falei para você ir para medicina, né? Mas acho que, assim, o maior conselho que a gente pode dar para vocês é um conselho que eu sempre dei para os meus alunos. Você vai passar mais tempo da tua vida trabalhando do que com a tua família. Então, é clichê? Não, não é clichê. Ou você ama o que você faz, ou aprende a amar. Então, se você não sabe se é engenheiro o teu caminho, vá ver o que é a engenharia. Vá conviver com pessoas. Engenharia não é só fazer prédio, não é só construir prédio, casa. Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. E acho que essa é a linha que a gente trabalha no IDD, inclusive de várias especialidades, que é isso que a gente está falando, que muitas vezes não são aprofundadas dentro da faculdade. E você tem que se identificar com elas. Né? Mas a primeira coisa, você tem que se identificar com a engenharia, para ver se é isso que você quer. E aí você vai ser feliz. Esse é o maior legado que a gente pode dar de experiência, é amar o que você faz. O segundo conselho que eu dou é que você vai ter que estar estudando sempre. Cada vez mais e cada vez mais rápido, porque a mudança é muito grande. Então, você tem que estar se atualizando o tempo todo, e não só na engenharia, realmente no relacionamento. Você tem que fazer hora bar, que a gente chama, né? Que é estar junto com outras pessoas, pessoalmente, trocando ideia, fazendo amizades, né? E estar se aperfeiçoando o tempo todo, e em tecnologia nem se fala. Pô, muito bom, hein, Zé? Bom, tem gente que só vai levar ao pé da letra o hora bar. Eles só vão no hora bar, vão esquecer da primeira Esse cara já começa sugestão. dentro da faculdade. Né? Isso, já começa lá. Ô Zé, mas aproveitando, porque eu fiz essa pergunta, então, daí responder agora pro Deluca, acho que uma aqui, então, para também, e talvez depois se o Derek quiser complementar também, mas como vocês estão com a camiseta do DNA e IDD, né? Vocês têm aí outras pessoas que também estão nos assistindo, que tem esse DNA do IDD também. Se quiser também dar uma mensagem para esse pessoal, falar alguma coisa que faça sentido ali de alguma novidade ou alguma coisa, mas um recado para eles ou, de repente, um agradecimento, fiquem à vontade. Eu acho que também é bacana uma mensagem para esse pessoal que, como o Zé falou aí, acho que as pessoas que têm contato, mantêm esse contato, né, para sempre. E até também para deixar também quem quiser entender mais sobre o IDD, conhecer também o IDD, qual seria o caminho, né, o próximo passo também. Claro. Vocês vejam só, eu e o professor Dai somos apaixonados pelo que fazemos. O que eu disse que dava aula? Porque eu gosto.
né? Então, o que nós fazemos, os cursos que nós preparamos, o que nós ensinamos, é porque nós realmente acreditamos e somos apaixonados pelo que fazemos. Nós somos preocupados com o detalhe, nós somos preocupados, e a gente comenta dentro do IDD, a gente é muito mais preocupado com a entrega, né? A gente quer entregar algo assim diferenciado e que faça sentido na vida dessas pessoas. O que me chama a atenção, uma vez em Curitiba, eu sempre fazia uma brincadeirinha assim e tal, eu perguntava de onde vocês vieram. Um de Ponta Grossa, é pertinho de Curitiba. Cambular, pertinho. Um de Cascavel, mais longe. São Paulo, mais longe. Lucas, do Rio Verde. Ia para Curitiba. Belém do Pará, estava lá em Curitiba. Eu disse, eu tenho que honrar esse teu tempo, esse teu esforço, os recursos. Eu tenho que te entregar algo que faça sentido para você. Então, respeito com o aluno, certo? Ele perdeu o relacionamento com a família. Ele perdeu o tempo de trabalho. Ele perdeu o tempo da vida dele para ir ali. Então, ele não pode perder esse tempo. Aquele tempo tem que ser útil e de proveito. E esta é a nossa filosofia. Este é o nosso DNA. De realmente honrar aquelas pessoas que nos honram. O IDD, certo? Ele é todo preocupado nesse sentido, certo? Em realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso estamos aí, estamos com amigos aqui, estamos batendo um papo entre amigos. O Zé, certo? Está no que eu brinco, no livro da vida do IDD, que foi parte fundamental da história do IDD, ele está ali dentro. E são pessoas assim que fazem, certo? E procuram fazer a diferença na sociedade. E esse é o princípio do IDD. Então, quem quiser aí nos conhecer mais, certo? Pode, certo? Nos procurar aí nos meios eletrônicos, que vai ser uma satisfação nós estarmos juntos aí nessas empreitadas da vida, né? Perfeito, ótimo. Muito bom, muito boa mensagem deixada para todo mundo. A gente agradece também pelo livro, né? Eu já tinha ganho a minha versão, que inclusive eu recebi em casa, e vem também até com a caricatura, né? Eu lembro que eu abri meu filho, né? Tem 11 anos. Pai, mas por que isso? Eu expliquei, abri o livro, mostrei porque tem foto. Ele falou, pai, é você? Primeiro que eu era mais jovem, né? Já faz 18 anos, mais ou menos, quando a gente começou. Mas é uma satisfação fazer parte da história tão bonita de vocês, que só está começando, né? Você entregou a sua idade, 50 anos, mas no mínimo tem mais uns 15, 20 acelerando. Fora depois a desaceleração, e deixa também o pessoal trabalhar um pouquinho depois, né? Também uma última mensagem para vocês. Contem, né, em nome da MC, contem com a MC, né? A gente tem propósitos muito parecidos nessa questão do conhecimento, nessa questão da inovação, nessa questão também de relacionamento com as pessoas. Se vocês pedirem para a gente fazer um curso, né, de aplicação de produto à distância, a gente vai fazer, né, mas vai doer o coração. A gente gosta de receber o pessoal lá na fábrica, fazer a visita, né, mostrar quem são as pessoas, né, que fazem as coisas acontecerem lá na fábrica. Então, contem, né, com a gente também no dia a dia e no campo de batalha. Certamente, a gente só tem a agradecer mais uma vez, né, Zé, Fábio. A MC faz parte da história do IDD, né? Vocês foram os primeiros a nos ajudarem lá atrás, na época da Tuiuti ainda, né? O Mitch levou, lembro, o Mitch levando para Curitiba. Nós estávamos no hotel, como eu contei para vocês, levando lá os kitzinhos japonês, né? Todo organizado. No estacionamento, lembra? No estacionamento. Foi um show, o pessoal amou. Que legal. Tem gente que fala hoje, acha que está começando. Eu falei, não, a gente já fez isso há muito tempo atrás, continua fazendo. Então a MC realmente assim, sempre foi uma grande parceira, faz parte da nossa história. Foi o que você falou, os propósitos são muito alinhados. A gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fizeram, né? Assim, sempre digo assim, qual que é o grande diferencial da MC? São técnicos comerciais, eles não querem o cara que só está lá querendo tirar pedido. Ele vai lá para ajudar você a resolver o teu problema. O produto não funcionou tal, então não, tem um outro produto aqui, nunca deixaram ninguém na mão, a gente sabe disso, tem o histórico de vocês. Vocês são uma empresa que nos inspiram também, muito, 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 muito. Obrigado. Valeu, muito obrigado. E para fazer um agradecimento, né, tem que ter alguma coisinha aqui. Então, só simbolicamente, né, só para a gente agradecer vocês pelo aceite. É algo que vai ajudar um pouco nessa hora de bar aí. Hora bar. Nessa hora bar. Olha aí, ó. Olha só. Então, a MC como empresa alemã, né? Então, assim, a gente
Tem aí o nosso kitzinho das mostardas aí, que talvez Olha você já aí, viu ó. em outro Pra dia. coleção, porque eu tenho já E coleção tem- de cervejas da MC, né? Ó, e aí Olha tem aí. uma cerveja, mas essa daí foi escolhida a dedo para vocês, né? Olha aí, É O uma Fábio, o Fábio é especialista bacana. em cerveja. Ah, Então tenha certeza que ele pensou nisso daí. É. É amigo Eu do sei. Roberto Christie, né? Que fabrica cerveja. Poxa, Não. que bacana, hein? Muito obrigado. Ó, Muito mas obrigado. Uma lembrança. é só uma lembrancinha, né? Mas tem a ver com um pouco do nosso DNA também, da Sim. MC, né? Não deixa a nossa origem. E é só um simbolismo, mas agradecemos aí muito pela presença de vocês, né? A gente sabe que também a semana corrida tá, né? Mas agradecemos vocês terem achado um tempinho para falar aqui com a gente. Para mim, acho que foi um bate-papo também muito inspirador. Então, em nome da MC, também agradeço aí a presença, viu? Obrigado, Obrigado. muito obrigado. Muito obrigado. Boa, Zé. Então, estamos então finalizando mais um episódio aqui do Desconstrução. Para quem quiser, né, como eu já disse, acompanhar os outros episódios que a gente tem, pode ir no nosso canal do YouTube. Lá vai ter todos os episódios ali para vocês verem. Tem temas diversos sobre engenharia, arquitetura e construção. É só visitar realmente o canal do YouTube na MC. Então, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Se você curtiu, né, manda para mais pessoas, né, compartilhe esse conteúdo para que chegue para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.